Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor e todos aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo, com um bom dia e também com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigada, Paizinho querido, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui trazendo, Senhor, a Tua palavra aos corações nesta manhã. Senhor, que o Senhor possa direcionar, Senhor, esta palavra aos corações, Senhor, que estão precisando ouvir, ó Pai. Senhor, me usa nesta manhã, Senhor. Senhor amado, todos nós precisamos da Tua presença, todos nós precisamos de Ti, Senhor. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que os que estão, Senhor, todos os que estão ouvindo neste momento esta mensagem, ó Pai, pararam para ouvir, Senhor. É porque nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença. Senhor, fica conosco nesta manhã, Senhor. No nome de Jesus, amém. Eu já queria mandar um alô, para todas as irmãs do Conjunto Cântico de Débora, da congregação do Buriti. Também para o meu esposo, Osiel, que está ali ouvindo esta palavra nesta manhã, para a irmã Ciela, a irmã Susana, que estão ouvindo nesta manhã. Então, eu queria ler aqui apenas algum versículo da palavra de Deus que se encontra em Daniel, capítulo 6, que diz assim: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizeram uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Só até aqui que nós vamos ler nesta manhã. Todos nós conhecemos quem era Daniel. Daniel foi um jovem escolhido ainda em Jerusalém para servir como escravo na Babilônia. Não foi só Daniel que foi levado como escravo para a Babilônia, mas outros jovens que se acharam ali inteligentes, jovens sábios. Então Daniel
passando a conviver em Babilônia, porque ali foi levado como escravo. Então Daniel, acredito eu que quando Daniel chegou na Babilônia e começou a conviver com Babilônia, outro lugar, outras pessoas, Daniel com certeza já tinha sido ensinado a ser um jovem bom, um jovem direcionado em coisas boas, em ser inteligente. Então Daniel ele passou a ter vários conflitos na Babilônia. A Bíblia vai dizer que Daniel ele tinha um espírito excelente. Talvez devido a esse espírito excelente, Daniel veio passar por conflitos na Babilônia, porque ali em Babilônia Daniel iria encontrar idolatrias, iria encontrar coisas que não era direcionado ao seu Deus, iria encontrar inveja, iria encontrar muitas coisas mais na Babilônia. Mas Daniel, a Bíblia vai dizer que mesmo sendo muitos jovens, muitas pessoas igual a Daniel, escolhidos também como Daniel, mas a Bíblia vai dizer que Daniel ele veio a se destacar no meio de todos, porque deixa bem claro que Daniel tinha um espírito excelente, era um espírito que dentro dele de um caráter diferente, que fazia diferença no meio daqueles que lhe rodeavam. Então ele conseguiu ser fiel nas suas atividades materiais. Acredito eu que Daniel veio se destacando, crescendo dentro de Babilônia, fazendo tudo aquilo que era para fazer diante do seu rei, diante daquelas pessoas que estavam sobre uma autoridade maior. Então Daniel ele veio se destacar nas suas atividades materiais, nas suas atividades seculares. Mas o que mais me chamou a atenção é que Daniel ele conseguia ser fiel ao rei. Ele conseguia ser fiel em tudo aquilo que ele fazia. Porque Daniel ele não fazia para se apresentar. Daniel ele não fazia para chamar a atenção de ninguém. Daniel ele fazia porque ele tinha um espírito excelente. E um espírito excelente quer dizer que é uma pessoa diferente, é uma pessoa que tem um caráter diferente, é uma pessoa que tem amor no coração, é uma pessoa que busca a presença de Deus, é uma pessoa que onde está agrada todo mundo. É uma pessoa que, onde está, ele apazigua tempestades. É uma pessoa que traz paz para quem está do seu lado, pela forma de falar, pela forma de agir. É uma pessoa que realmente ele consegue ser diferente pelo um espírito excelente que tem dentro dele. Então Daniel, como ele já tinha esse espírito, tudo se tornava fácil para Daniel. Daniel sabia se comunicar com as pessoas, Daniel sabia lidar com todas as pessoas, e isso foi chamando a atenção do rei de Daniel. Isso foi chamando a atenção do rei ao ponto de atrair Daniel para o rei olhar e dizer: esse é diferente, esse eu faço questão de estar do meu lado. Então, Daniel ele consegue alcançar o mais alto cargo diante do rei e diante da Babilônia. Ele começou a ter uma administração pública, mas Daniel ele sabia ser uma pessoa pública, ele sabia se comportar diante do rei, ele sabia se comportar diante das pessoas a qual ele trabalhava, mas ele também sabia ser profeta diante dessas pessoas. Ele sabia administrar os seus dois lados. Era como se ele dissesse: eu estou aqui com um propósito de agradar o rei, de fazer o meu trabalho, eu vou fazer com amor, com prazer,
eu estou no meu trabalho, mas do mesmo lado Daniel era um profeta, Daniel adorava Deus, Daniel se comportava como um homem que buscava Deus, que tinha intimidade com o seu Senhor. Então, cada dia que se passava dentro de Babilônia, Daniel ele conseguia ser diferente dentre todos, até mesmo dentre os presidentes, porque ele tinha um espírito excelente. Então, quando Daniel ele foi escolhido para ser um dos principais presidentes pelo seu rei, Daniel tinha muitos que era igual a Daniel. Tinha presidentes também, príncipes, tinha pessoas capacitadas, tinha pessoas sábias. Se a gente fosse olhar, Daniel era igual a muitas pessoas, em termos de sabedoria, em termos de capacidade, mas Daniel ele foi escolhido pelo rei, pela forma dele ser diferente. Porque não é ser igual a todo mundo, não é fazer tudo igual a todo mundo, é ser diferente, é chamar a atenção das pessoas que estão ao seu redor, é chamar a atenção das pessoas que estão próximo de você, independente de qual pessoa esteja com você. Independente das pessoas serem ímpios, que ainda não conhecem a Deus, independente das pessoas que se congregam na mesma igreja, na mesma congregação que você, nós temos que ter um espírito diferente, um espírito onde traz paz às pessoas que estão ao nosso redor, um espírito onde nós olhamos para todos e nos destacamos pela forma de nós termos intimidade com Deus, pela forma de falar, pela forma de agir, porque o espírito excelente, ele muitas vezes ele não é compreendido. Porque quem tem um espírito excelente, a cada dia ele vai progredir, ele vai crescer, ele vai se destacar. E isso eu não estou dizendo que é somente dentro da igreja, não é somente dentro de um âmbito familiar, não. Esse espírito excelente que nós adquirimos, que nós temos dentro de nós, ele nos leva muito além daquilo que nós imaginamos. Ele faz nós progredirmos, crescermos, não somente dentro da igreja, não somente dentro da nossa família, mas também no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde todos vão olhar para nós e vão dizer, essa pessoa, ele traz paz quando eu estou perto dele. Porque ele tem um caráter de uma pessoa sincera, ele é sábio, ele é prudente, ele anda com Deus, ele cumpre a vontade de Deus, ele tem temor, ele tem amor no coração, ele faz o bem. Então o Espírito Excelente, ele faz com que nós cresçamos sobre os outros sem que nem nós mesmos percebemos. E é isso que Deus quer nesta manhã, é que nós temos um Espírito excelente dentro de nós. Um espírito a qual nós passamos a ser uma pessoa diferente, uma pessoa boa no meio daqueles que ainda precisam aceitar a Jesus. Porque deixa bem claro que o rei Dário era uma pessoa ímpia, que ainda não conhecia Deus, mas que ele queria adoração para ele. Ele queria que todos do seu reino, todos a sua retaguarda, todos que estavam ao seu redor, o adorasse e o exaltasse. Mas Daniel, ele sabia administrar tudo isso. Daniel, ele dizia, eu faço tudo o que o rei precisa nas minhas atividades, porque eu fui escolhido, eu tenho que obedecer à minha administração secular. Mas também eu sou um profeta, eu tenho que respeitar o meu Senhor. Então, Daniel, ele adorava o Senhor dele. Então, quando todos perceberam, eu sou igual a Daniel, eu tenho a mesma capacidade que Daniel, por que o rei escolheu a Daniel? Apesar de que todos reconheciam o espírito excelente que havia na vida de Daniel. Mas ele se perguntava, o rei escolheu ele. Então isso trouxe inveja sobre a vida deles. Então eles começaram a buscar algo de errado na vida de Daniel contra o rei, para que viesse fazer com que o rei se revoltasse contra Daniel e fizesse algo, jogasse na cova dos leões. Mas até eles perceberam e percebiam que Daniel era diferente. Então, quando eles começaram a procurar, eles vão dizer, nos versículos, eles vão dizer, nós não encontramos nada
que venha denigrir a imagem de Daniel, porque Daniel tem um espírito excelente. Então, quando eles começaram a procurar e que não encontraram, eles disseram: já que nós não encontramos contra o rei, nós vamos procurar sobre a sua fé, sobre o seu Senhor, sobre a sua adoração. E ali eles começaram a observar que Daniel, ele tinha um hábito de orar, conversar com Deus. Ele era diferente, porque ele adorava o Deus que fazia bem à sua alma, que fazia bem ao que estava, que sabia adorar de alma e de espírito. Então Daniel, quando soube de tudo isso, porque eles logo imaginaram, vamos dizer para o rei, que dentro de 30 dias vamos criar uma lei, que dentro de 30 dias, todo aquele que se dobrar diante de outro Deus, esse será punido e jogado na cova dos leões. Isso ele estava causando uma armação contra Daniel, porque a inveja que eles tinham de Daniel era tão grande que eles não se conformavam. O porquê Daniel era escolhido, porque Daniel era bem sucedido, mas eles não entendiam que era porque Daniel tinha uma intimidade diferente com Deus, a qual Daniel adorava todos os dias, em sua casa, em seu quarto, onde Daniel estava. Mas Daniel também não deixava de obedecer ao rei. Então Daniel era fiel a ambas as partes. E quando eles criaram essa lei, levaram até o rei, quando chegou ao rei, o rei assinou, porque o rei não sabia que era contra Daniel, porque o coração do rei já se agradava com a presença de Daniel. O coração do rei já sabia que Daniel era uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que realmente servia para lhe ajudar no reino, para fazer tudo aquilo que ele precisava. Então ninguém consegue apagar e tirar um espírito de excelência de uma pessoa. Pode o inimigo se levantar contra aquela pessoa que tem um espírito de excelência, porque aquela pessoa, ela é diferente, porque tem algo diferente dentro dele. Então Daniel, ele começou a orar 3 vezes ao dia. Aí foi que Daniel começou a orar. Então o inimigo está com fúria contra a tua vida. Você olha para a sua vida e diz: está tudo dando errado. Está tudo contra a minha vida. O mundo está desabando contra a minha vida. As portas estão fechadas. Eu estou com uma angústia que eu não sei de onde vem. Todos que trabalham comigo na minha empresa, na igreja ou em outro lugar, estão contra mim. Se levantam contra a minha pessoa. Mas nesta manhã, continue sendo crente, continue sendo fiel a Deus, continue sendo um adorador. Porque aquele que continua sendo fiel, aquele que continua adorando a Deus, ele consegue ser diferente. Então, quando todos se reuniram contra Daniel, que Daniel estava prestes a ser jogado na cova dos leões, o rei ele aceita jogar Daniel na cova dos leões, porque já tinha assinado o decreto e não podia mais voltar atrás. Então o inimigo pode até achar que conseguiu acabar com as nossas vidas, com a sua vida, mas continue com a sua fidelidade a Ele. Porque o chamado que você tem na sua vida, o ministério que você tem na sua vida, pode se levantar quem quiser. O inimigo pode estar com fúria, mas ele não vai conseguir. Porque você tem um espírito excelente, um espírito que agrada a Deus e um espírito que agrada a todos ao teu redor. Então nesta manhã, continue sendo firme. O inimigo pode tentar, pode lutar contra a sua vida, contra seu ministério, contra a sua família. Mas nesta manhã ele vai só tentar, porque o Deus ao qual você ora, o Deus ao qual você é fiel, ele vai estar do seu lado, protegendo de tudo e de todos. Então quando o rei ele ordena colocar Daniel dentro da cova dos leões, o rei está triste, está preocupado, está angustiado. E é o que mais me chamou a atenção, que o rei era ímpio, mas o rei gostava, amava de Daniel, porque Daniel chamava a atenção do rei. Então o rei afirmou: Daniel, você vai para a cova dos leões. Você vai ser jogado na cova dos leões. Mas o Deus, o qual você continuamente serve, Ele te livrará.
Então, quando Daniel foi jogado naquele lugar onde estavam leões famintos, Daniel ele conseguiu atrair a atenção do rei para a sua vida. Daniel ele foi jogado não com a vontade do rei, e talvez muitas pessoas que estavam ao seu redor. E quando Daniel foi jogado ali dentro, a Bíblia vai dizer que o rei se preocupa, o rei vai dormir preocupado, o rei com certeza fica imaginando, e agora? Daniel seria um dos que iria me representar no reino, porque ele tem um espírito excelente. Eu não vejo em muitos esse mesmo espírito de Daniel. Então o rei ele se preocupa, e quando é na manhã seguinte, quando o rei se levanta, a Bíblia vai dizer que o rei vai até aquele lugar e com uma voz triste ele diz: Daniel, Daniel, e Daniel responde lá dentro. Então isso me chamou a atenção, porque Daniel ele vai dizer: ora rei, vive o Senhor para sempre, porque o Senhor em qual eu orei, qual eu busquei, o Senhor que eu adorava 3 vezes ao dia, que eu buscava, ele me livrou de tudo aquilo, da boca dos leões. Então nesta manhã, Deus está falando com você. Deixa fluir um espírito excelente dentro de você. Deixa fluir, deixa crescer esse espírito excelente, onde você pode trazer paz, mansidão, onde você pode apaziguar tempestade, transmitir amor, esta união onde você está. Porque com um espírito excelente de obediência, de amor, de gratidão, você vai atrair a presença de Deus e vai atrair a presença de todos aqueles que estão ao seu redor. Então continue sendo essa pessoa passiva, continue sendo essa pessoa amorosa, continue sendo essa pessoa que realmente busca Deus. Podem achar que você está no caminho errado. Podem ter inveja de você pelo fato de você se destacar, pelo fato de você ser diferente. Mas nesta manhã, Deus manda eu te dizer e falou comigo: seja diferente. Independente do que você achar que está certo ou que está errado. Seja diferente. Não para agradar somente as pessoas que estão do seu lado, mas para agradar a Deus. Seja diferente. Tenha um espírito diferente. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigada, Paizinho querido, por esta palavra, Senhor. Eu sei, ó Pai, que Tu falaste aos nossos corações, ó Pai. Então, nesta manhã, Senhor, Senhor, aqueles que têm um espírito excelente, ó Pai, aqueles que buscam, Senhor, com sinceridade a Tua palavra, aqueles que vivem, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, aqueles que fazem de tudo somente para Te agradar, Senhor, aqueles que sofrem muitas vezes para fazer a Tua obra, aqueles, Senhor, que buscam, ó Pai, a fazer as coisas diferentes, a agradar a quem está ao seu redor, Senhor, pelo fato de ter um espírito excelente, Senhor. Que nós continuamos, Senhor, com esse espírito diferente, ó Pai. Onde nós vamos atrair, Senhor, pessoas para o Teu reino. Onde nós conseguimos atrair, Senhor, pessoas para fazer a diferença, ó Pai, para ainda Te servir, Senhor, e acreditar que ainda existe um Deus no céu que guarda nossas vidas. Independente de onde, Senhor, seremos jogados, independente, Senhor, de como seremos julgados, Senhor, nós ainda temos um Deus que tudo faz para as nossas vidas. Então, nesta manhã, que essa pessoa que está ouvindo esta mensagem, esta oração, continue, Senhor, Te buscando, continue, Senhor, com essa chamada dentro do coração e não desista, Senhor. Mesmo que as coisas estejam difíceis onde Ele está, que Ele não venha desistir, que Ele olhe para dentro de Ti, de si, e diga: eu não desisti e não vou desistir, porque o meu espírito excelente atraiu a Deus e não agrada aos outros que estão ao meu redor, ou agrada a outros que também estão ao meu redor. Então fica conosco nesta manhã, ó Pai. Continua conosco no nome de Jesus. Amém.